Milhões de brasileiros podem estar forçando o próprio pâncreas, sem perceber. E o pior? Os sinais normalmente começam de forma tão comum, que quase ninguém leva a sério. Aquele cansaço depois de comer. A fome que volta rápido. A barriga inchada. O sono absurdo no meio da tarde. Parece normal. Parece rotina. Mas em silêncio, seu corpo pode estar lutando para controlar algo perigoso. E existe um detalhe assustador nisso tudo. Muita gente só descobre que o pâncreas estava sofrendo, quando os exames finalmente mostram pré-diabetes, ou até diabetes tipo 2. Só que antes disso, o corpo avisa. Todos os dias. E hoje você vai entender os sinais que quase ninguém percebe, mas que podem indicar que seu pâncreas está trabalhando no limite. Então já deixa o like, se inscreve no canal Corpo em Alerta, porque as próximas informações podem mudar a forma como você olha para sua própria rotina. Tudo começa de um jeito tão comum, que quase ninguém imagina o que pode estar acontecendo dentro do próprio corpo. Você acorda cedo. Ainda sonolento. O corpo despertando devagar. E quase no automático vai direto para a cozinha. O café começa a passar. O cheiro já traz aquela sensação de conforto. A mesa parece normal. Pão francês. Bolacha. Bolo simples. Margarina. Achocolatado. Talvez um biscoito recheado. Talvez aquele pão quentinho que parece impossível recusar. E sinceramente, para a maioria das pessoas isso parece apenas um café da manhã comum. Algo que foi repetido a vida inteira. Algo que milhões de brasileiros comem todos os dias sem pensar duas vezes. Só que existe uma coisa que quase ninguém percebe. Enquanto tudo parece tranquilo por fora, dentro do corpo pode começar um verdadeiro esforço silencioso. Porque muitos desses alimentos fazem a glicose subir rápido. Muito rápido. E quando isso acontece, o pâncreas entra em ação imediatamente. Muita gente nunca parou para pensar no pâncreas. Ele fica ali. Silencioso. Trabalhando todos os dias sem chamar atenção. Você não sente ele funcionando. Não sente dor. Não sente esforço. Mas ele está trabalhando o tempo inteiro para tentar manter o equilíbrio do seu corpo. E toda vez que a glicose sobe rápido demais, ele precisa agir. O problema é que hoje muita gente vive em uma rotina que força esse órgão sem perceber. E o mais assustador é que o corpo normalmente aguenta durante anos antes de mostrar sinais realmente graves. Por isso tanta gente acredita que está tudo bem. Porque ainda consegue trabalhar. Ainda consegue sair. Ainda consegue viver normalmente. Só que os sinais começam pequenos. Discretos. Silenciosos. E quase sempre são ignorados. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de sono depois do café da manhã. O corpo pesado logo cedo. A mente lenta. Como se a energia desaparecesse rápido demais. Ou então aquela fome que volta pouco tempo depois de comer. Você toma café. Mas parece que o corpo nunca fica satisfeito. Pouco tempo depois já bate vontade de beliscar alguma coisa. Um biscoito. Um doce. Mais café. Mais pão. E sem perceber, o ciclo continua. O problema é que muitos alimentos comuns do dia a dia têm um impacto enorme na glicose. E aqui existe uma quebra de crença importante. Muita gente acha que só quem exagera em doces está correndo risco. Mas não é assim que funciona. Porque vários alimentos considerados normais podem elevar a glicose rapidamente. Pão branco. Farinha refinada. Bolacha. Macarrão. Bolo simples. Cereais açucarados. Suco de caixinha. Tudo isso pode provocar picos de glicose no sangue. E cada vez que esses picos acontecem, o pâncreas precisa trabalhar mais. Agora imagine isso acontecendo todos os dias. Café da manhã. Lanche. Almoço. Refrigerante. Sobremesa. Café da tarde. Beliscos à noite. É como se o corpo nunca tivesse descanso. E o mais perigoso é que no começo você não percebe nada grave. Porque o organismo tenta compensar. Ele luta para manter tudo funcionando. Só que existe um limite. E muitas pessoas só descobrem isso quando aparecem alterações nos exames. Pré-diabetes. Resistência à insulina. Glicose alta. Mas antes disso, o corpo já estava dando sinais havia muito tempo. Só que quase ninguém conecta os pontos. Porque os sintomas parecem comuns demais. Cansaço. Sono. Fome. Barriga aumentando. Dificuldade para emagrecer. Vontade constante de comer. Tudo isso acaba sendo tratado como algo normal da rotina moderna. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque aquilo que parece inofensivo,
pode estar desgastando o organismo lentamente. E existe outro detalhe assustador. Muita gente começa o dia sem praticamente nenhuma proteína ou fibra. É só carboidrato atrás de carboidrato. Pão, bolacha, açúcar, farinha. E isso faz a glicose disparar ainda mais rápido. O corpo recebe uma carga enorme logo nas primeiras horas da manhã. E o pâncreas precisa correr para controlar a situação. Só que esse esforço repetido diariamente pode gerar um desgaste silencioso ao longo do tempo. E sabe o que mais impressiona? Muitas pessoas continuam acreditando que estão fazendo escolhas leves. Por que não comeram chocolate? Por que não comeram sobremesa? Por que foi só um pãozinho? Mas o corpo não enxerga dessa forma. O organismo reage aos picos de glicose. E eles podem acontecer com alimentos extremamente comuns. É por isso que tantas pessoas dizem frases como: eu nem como tanto açúcar. Não entendo por que minha glicose aumentou. Minha alimentação parece normal. Só que o problema muitas vezes está justamente no que virou rotina. No automático. Na repetição diária. E enquanto isso, o corpo continua tentando compensar. Só que alguns sinais começam a aparecer de forma cada vez mais frequente. Você acorda cansado mesmo dormindo. Sente fome toda hora. Tem dificuldade para perder barriga. Fica sem energia no meio do dia. Sente vontade de comer doce depois das refeições. E o pior, muita gente começa a achar que isso faz parte da idade. Mas em vários casos o corpo está apenas tentando avisar que algo não está funcionando bem. E o pâncreas continua trabalhando em silêncio. Sem reclamar. Sem parar. Até que chega uma hora em que ele começa a não conseguir mais acompanhar o ritmo. É nesse momento que os problemas aparecem com mais força. Mas o assustador é pensar que o processo começou anos antes. Dentro de uma rotina aparentemente normal. Dentro de hábitos que pareciam inofensivos. E talvez essa seja a parte mais perigosa de todas. Porque quando algo parece comum, ninguém suspeita. Ninguém presta atenção. Ninguém imagina risco. Só que doenças silenciosas costumam crescer exatamente assim. Sem alarde. Sem dor intensa no começo. Sem sinais óbvios. Apenas pequenos avisos espalhados pela rotina. E muitas pessoas ignoram esses avisos durante anos. Até o corpo começar a cobrar a conta. Por isso entender o que acontece logo no começo faz tanta diferença. Porque às vezes pequenas mudanças já ajudam o organismo a respirar melhor. Reduzir excessos. Diminuir açúcar escondido. Evitar tantos alimentos ultraprocessados. Comer mais comida de verdade. Tudo isso pode ajudar o corpo a sair desse ciclo constante de sobrecarga. E não se trata de viver em restrição extrema. Se trata de perceber o que está acontecendo antes que o problema fique maior. Porque o corpo normalmente avisa. O problema é que quase ninguém escuta enquanto ainda há tempo. Depois de comer, algo estranho começa a acontecer com muitas pessoas. Primeiro vem aquela sensação de peso. Depois o corpo parece desacelerar. A mente fica lenta. Os olhos começam a pesar. E de repente surge um sono quase impossível de controlar. Muita gente conhece exatamente essa sensação. Principalmente depois do almoço. Mas às vezes isso também acontece logo depois do café da manhã. Ou até após pequenos lanches ao longo do dia. E o mais curioso é que a maioria das pessoas acredita que isso é completamente normal. Elas dizem: é porque eu acordei cedo. É porque trabalhei muito. É porque estou cansado. Só que em muitos casos, o corpo pode estar tentando avisar algo muito mais sério. Porque esse cansaço depois de comer nem sempre é apenas sono comum. Às vezes ele aparece quando a glicose sobe rápido demais. E o organismo precisa fazer um esforço enorme para tentar recuperar o equilíbrio. Tudo acontece em silêncio. Você não vê. Não sente o pâncreas funcionando. Mas dentro do corpo existe uma corrida acontecendo. Principalmente depois de refeições carregadas de açúcar e farinha refinada. Pão branco. Refrigerante. Macarrão. Sobremesa. Bolachas. Sucos industrializados. Misturas que se tornaram normais na rotina de milhões de brasileiros. E quando isso entra no organismo, a glicose sobe rapidamente. Então o corpo tenta reagir. O pâncreas trabalha para liberar insulina. O objetivo é tentar controlar aquele excesso de açúcar circulando no sangue. Só que existe um problema. Quando isso acontece todos os dias, várias vezes por dia, o organismo começa a sofrer. E os sinais aparecem de formas que muita gente nunca imagina. Uma delas é justamente esse cansaço estranho depois das refeições.
Aquela sensação de que a energia simplesmente desapareceu. Como se o corpo desligasse aos poucos. Talvez você já tenha passado por isso. Você almoça. E pouco tempo depois sente uma preguiça absurda. Uma dificuldade enorme para se concentrar. A produtividade cai. O raciocínio fica lento. Parece que o cérebro entrou em modo de economia de energia. E muita gente resolve isso da forma mais perigosa possível. Mais açúcar. Mais café. Mais pão. Mais doce. Mais energético. Sem perceber, alimentando ainda mais o ciclo. Porque a energia sobe rápido. Mas depois cai de novo. E então o corpo pede mais. Isso acontece com milhões de pessoas diariamente. E o assustador é que quase ninguém associa esses sinais ao metabolismo. As pessoas enxergam apenas o sintoma isolado. O sono. O cansaço. A fome. Mas não percebem o que está acontecendo por trás. E enquanto isso, o organismo continua trabalhando no limite. Existe outro detalhe que chama a atenção. Muita gente acorda cansada mesmo depois de dormir. Esse é um dos sinais mais ignorados. A pessoa dorme 7 horas. Às vezes 8. Mas levanta sem disposição. Como se o corpo nunca recuperasse totalmente a energia. E conforme o dia passa, o cansaço aumenta ainda mais. No meio da tarde parece que o corpo trava. A vontade é apenas sentar. Deitar. Parar tudo. Só que isso vai se tornando tão frequente, que a pessoa começa a achar normal. Ela pensa. Isso é da idade. Isso é do trabalho. Todo mundo vive cansado. Mas em alguns casos, o corpo está tentando mostrar que existe um desequilíbrio acontecendo há muito tempo. E um dos maiores problemas é justamente a repetição. Porque não é um dia isolado. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sem pausa. O organismo vivendo constantemente entre picos de glicose e quedas bruscas de energia. E quanto mais isso se repete, maior pode ser o desgaste interno. Outro sinal que muita gente ignora é a fome exagerada. Principalmente vontade de comer doce. Você acabou de comer. Mas pouco tempo depois já sente necessidade de beliscar alguma coisa. Como se o corpo estivesse sempre pedindo mais combustível. E isso gera um ciclo extremamente perigoso. Porque a pessoa sente cansaço. Então busca comida rápida para ganhar energia. Só que essa energia dura pouco. Depois vem mais fome. Mais sono. Mais indisposição. E tudo começa outra vez. O mais assustador é que esse processo pode durar anos em silêncio. Sem sintomas graves no começo. Sem dor forte. Sem nada que realmente assuste. Apenas sinais pequenos espalhados pela rotina. E justamente por parecerem comuns, acabam sendo ignorados. Enquanto isso, o corpo continua sofrendo por dentro. Existe também algo que muitas pessoas relatam sem perceber a gravidade. A dificuldade absurda para manter foco e concentração. Principalmente depois das refeições. A mente parece lenta. A memória falha. O raciocínio fica pesado. Como se o cérebro estivesse cansado o tempo inteiro. E isso afeta tudo. Trabalho. Humor. Relacionamentos. Disposição. Qualidade de vida. Só que raramente alguém pensa. Será que meu corpo está tendo dificuldade para lidar com a glicose? Porque a maioria das pessoas nunca foi ensinada a observar esses sinais. E talvez essa seja a parte mais perigosa de todas. O corpo avisa antes. Muito antes. Mas os sinais são silenciosos. Discretos. E facilmente confundidos com coisas normais. Só que o organismo não entra em desequilíbrio de um dia para o outro. Existe um processo acontecendo. Lento. Progressivo. E quanto mais cedo a pessoa percebe, maiores são as chances de mudar a direção antes que problemas mais sérios apareçam. Porque chega uma hora em que os sinais começam a ficar mais fortes. A barriga aumenta. O cansaço piora. A disposição desaparece. A fome fica difícil de controlar. Os exames começam a mudar. E muita gente leva um susto. Porque achava que estava tudo bem. Mas o corpo já vinha pedindo ajuda há muito tempo. E existe outro detalhe importante. Nem sempre quem está sofrendo com isso aparenta estar doente. Muitas pessoas continuam trabalhando normalmente. Continuam vivendo a rotina. Continuam levando a vida. Só que sentem que algo mudou dentro delas. Menos energia. Menos disposição. Menos força. E aos poucos o corpo começa a perder eficiência. O problema é que a maioria tenta apenas mascarar os sintomas. Mais café. Mais açúcar. Mais estimulantes.
sem atacar a verdadeira raiz do problema. E o organismo continua sobrecarregado. Por isso começar a prestar atenção nesses sinais faz tanta diferença. O sono depois de comer. A fome exagerada. A vontade constante de doce. O cansaço diário. A dificuldade de concentração. Tudo isso pode ser um alerta silencioso do corpo. E ignorar esses sinais durante muito tempo pode abrir caminho para problemas maiores no futuro. Porque quando o metabolismo começa a sofrer, o corpo inteiro sente. Mesmo que no começo quase ninguém perceba. E talvez agora você esteja lembrando de momentos assim. Momentos em que seu corpo parecia implorar por energia. Momentos em que o sono vinha forte demais depois das refeições. Momentos em que você sentia que algo estava errado, mas nunca entendeu exatamente o que. O mais importante é entender uma coisa. O corpo normalmente avisa antes. O problema é que muita gente só começa a escutar quando os sinais já ficaram altos demais para ignorar. Existe um erro que milhões de pessoas cometem todos os dias, sem perceber o tamanho do impacto que isso pode causar dentro do próprio corpo. E o mais assustador é que ele parece completamente inofensivo. Não provoca dor imediata. Não derruba ninguém na hora. Não causa um grande susto instantâneo. Pelo contrário. Ele acontece de forma silenciosa. Disfarçado de rotina. De costume. De algo normal. Talvez você até faça isso diariamente. Acorda e toma café adoçado. Depois come pão. Mais tarde belisca uma bolacha. No almoço toma refrigerante. Depois vem a sobremesa. No meio da tarde mais café com açúcar. À noite algum lanche rápido. E antes de dormir, talvez mais alguma coisa para enganar a fome. Separadamente, nada parece tão exagerado. Esse é justamente o perigo. Porque o problema muitas vezes não está apenas no excesso de um único momento. Está na repetição constante. Todos os dias. Sem pausa. Sem descanso para o organismo. O corpo humano consegue lidar com exageros ocasionais. O problema começa quando os picos de glicose viram rotina permanente. E é exatamente isso que acontece com muita gente hoje. O organismo passa praticamente o dia inteiro tentando controlar açúcar no sangue. E enquanto isso, o pâncreas trabalha sem parar. Como um motor sendo forçado acima do limite durante anos. Imagine um carro funcionando acelerado o tempo inteiro. Sem descanso. Sem manutenção adequada. Uma hora o desgaste aparece. Com o corpo não é diferente. Só que diferente de uma máquina, o organismo tenta compensar por muito tempo antes de mostrar sinais realmente graves. Por isso tanta gente acredita que está tudo bem. Porque ainda consegue seguir a rotina. Ainda trabalha. Ainda sai. Ainda vive normalmente. Mas aos poucos os sinais começam a surgir. E quase sempre de forma silenciosa. A barriga vai aumentando devagar. O cansaço fica mais frequente. A fome parece nunca passar. A vontade de comer doce aumenta. O sono depois das refeições começa a ficar pesado. Só que como tudo isso aparece lentamente, muita gente se acostuma. E esse talvez seja um dos maiores perigos das doenças silenciosas. Elas não chegam gritando. Chegam sussurrando. Pequenos sinais. Pequenos desconfortos. Pequenas mudanças que parecem normais demais para preocupar alguém. Até que um dia os exames mostram que algo já saiu do controle. E existe outro detalhe extremamente importante. Muita gente vive beliscando o dia inteiro. Esse hábito virou parte da rotina moderna. Uma bolachinha aqui. Um cafezinho adoçado ali. Um pedaço de pão. Um doce rápido. Uma sobremesa pequena. E parece pouca coisa. Mas para o organismo, cada um desses momentos pode representar mais uma descarga de glicose entrando na corrente sanguínea. Mais uma necessidade de liberar insulina. Mais uma exigência para o pâncreas. Sem descanso. Sem intervalo. Sem recuperação. E quanto mais isso se repete, maior pode ser o desgaste ao longo dos anos. O mais assustador é que muita gente associa problema de glicose apenas a quem come muito doce. Mas não percebe o impacto diário dos ultraprocessados, das farinhas refinadas e do excesso de carboidratos simples espalhados pela rotina. Porque o corpo reage ao comportamento repetido. Não apenas ao exagero extremo. É a frequência que muitas vezes destrói lentamente o equilíbrio do organismo. E existe algo ainda mais perigoso nisso tudo. Muitas pessoas tentam combater o próprio cansaço com mais açúcar. Isso cria um ciclo silencioso. A energia cai. A pessoa toma café adoçado. Come um doce. Come pão. Sente uma melhora rápida. Mas pouco tempo depois vem outra queda.
Então ela repete tudo novamente. E o corpo vai entrando em um padrão constante de altos e baixos. Como uma montanha-russa diária. O problema é que o organismo não foi feito para viver assim o tempo inteiro. E aos poucos os sinais começam a ficar mais intensos. A disposição desaparece. O peso aumenta. A barriga cresce. A fome fica difícil de controlar. O sono piora. E muita gente começa a sentir que o próprio corpo mudou. Como se algo estivesse fora do lugar. Mas sem entender exatamente o motivo. Existe também uma ilusão extremamente perigosa. A ideia de que se não estou sentindo dor, está tudo bem. Só que problemas relacionados à glicose e metabolismo costumam agir em silêncio durante muito tempo. É justamente por isso que tantas pessoas descobrem alterações importantes apenas em exames de rotina. Porque o corpo vai tentando equilibrar a situação enquanto consegue. Mas existe um limite. E quando esse limite começa a ser ultrapassado, os sinais aparecem com mais força. O mais triste é que muitas pessoas ignoram os avisos durante anos. Porque a rotina moderna normalizou o cansaço constante. Normalizou viver sem energia. Normalizou o excesso de açúcar. Normalizou comer sem fome. Normalizou usar comida como recompensa emocional o tempo inteiro. E enquanto isso, o organismo vai acumulando desgaste silenciosamente. Outro detalhe que pouca gente percebe é o impacto emocional desse ciclo. Porque quando a glicose oscila demais, o humor também pode mudar. Irritação. Ansiedade. Desânimo. Falta de motivação. Oscilações emocionais que parecem apenas estresse. Mas que às vezes estão ligadas ao próprio funcionamento do corpo. Só que quase ninguém conecta essas peças. A pessoa apenas sente que não está bem. Que perdeu energia. Que perdeu disposição. Que vive cansada. E tenta seguir normalmente. Como se fosse obrigação aceitar aquilo para sempre. Mas o corpo não deveria funcionar constantemente no limite. E quando os sinais começam a aparecer todos os dias, isso merece atenção. Existe uma cena muito comum hoje em dia. A pessoa acorda cansada. Passa o dia cansada. Come para ganhar energia. Depois sente sono. Depois sente fome de novo. Depois busca mais açúcar. Mais café. Mais comida rápida. E o ciclo continua sem parar. Dias. Meses. Anos. Até que o organismo começa a cobrar a conta. E talvez o mais assustador seja perceber que tudo começou em hábitos aparentemente pequenos. Hábitos repetidos tantas vezes, que se tornaram invisíveis. Por isso entender o impacto da repetição muda completamente a forma como enxergamos a saúde. Não é apenas o exagero de um dia. É o padrão diário. É aquilo que acontece continuamente. Porque pequenas escolhas repetidas durante anos podem transformar completamente o funcionamento do corpo. E a boa notícia é que o contrário também é verdade. Pequenas mudanças constantes também podem gerar diferenças enormes ao longo do tempo. Reduzir excessos. Diminuir açúcar escondido. Evitar ultraprocessados em excesso. Comer comida de verdade. Dar mais equilíbrio ao organismo. Tudo isso ajuda o corpo a sair desse estado constante de sobrecarga. Mas para isso acontecer, primeiro é preciso enxergar o problema. E muita gente ainda não percebe que o maior perigo está justamente no que parece normal demais. No automático. Na rotina repetida diariamente sem questionamento. Porque é ali, silenciosamente, que muitos problemas começam a crescer. E enquanto o corpo ainda consegue compensar, quase ninguém imagina o esforço que está acontecendo por dentro. Até o dia em que os sinais deixam de ser silenciosos. A boa notícia é que o corpo humano tem uma capacidade impressionante de responder quando finalmente recebe ajuda. E talvez essa seja a parte mais importante de entender tudo isso. Muita gente acredita que, depois de anos de rotina errada, não existe mais solução. Que o cansaço virou algo definitivo. Que a barriga aumentou porque a idade chegou. Que sentir sono depois de comer é normal. Que viver sem energia faz parte da vida adulta. Mas em muitos casos, o organismo só está sobrecarregado, pedindo socorro em silêncio. E pequenas mudanças podem começar a aliviar essa pressão muito antes do que muita gente imagina. Só que aqui existe um detalhe importante. As pessoas normalmente procuram soluções extremas. Dietas impossíveis. Restrições absurdas. Promessas milagrosas. Só que o corpo não precisa de sofrimento exagerado. Ele precisa de equilíbrio. Precisa sair daquele ciclo constante de excesso. E tudo começa em decisões pequenas do dia a dia. Por exemplo, muita gente nunca percebeu o impacto que um simples café da manhã pode causar.
Trocar parte dos alimentos ultraprocessados por opções mais naturais já muda muita coisa. Diminuir açúcar no café. Reduzir refrigerante. Evitar exageros diários de farinha branca. Comer mais alimentos de verdade. Pode parecer simples. Mas o corpo sente. E sente rápido. Porque quando você reduz os picos constantes de glicose, o organismo começa a trabalhar de forma menos desesperada. O pâncreas deixa de ser forçado o tempo inteiro. A energia começa a ficar mais estável. A fome exagerada pode diminuir. E aos poucos o corpo sai daquele estado constante de altos e baixos. Existe também algo extremamente importante que muita gente ignora: o intervalo entre os excessos. Hoje algumas pessoas praticamente nunca dão descanso ao próprio organismo. É comida o tempo inteiro. Beliscos o dia inteiro. Açúcar espalhado pela rotina inteira. E o corpo vive em alerta constante. Quando a pessoa começa a reduzir esse padrão, o organismo sente diferença. Não porque virou perfeito, mas porque finalmente começou a respirar. Outro ponto que muda tudo é o movimento. E não estamos falando de virar atleta. Muita gente acha que precisa começar algo impossível. Mas às vezes pequenas caminhadas já ajudam mais do que a pessoa imagina. O corpo humano foi feito para se movimentar. Só que a rotina moderna prendeu muita gente em horas e horas sentada. No carro. No celular. Na frente da televisão. No computador. E aos poucos o metabolismo vai desacelerando. Por isso até pequenas mudanças na rotina podem fazer diferença. Levantar mais. Andar mais. Criar movimento ao longo do dia. Tudo isso ajuda o organismo a funcionar melhor. E existe outro detalhe poderoso. O sono. Muita gente subestima completamente o impacto de dormir mal. Mas quando o corpo não descansa direito, todo o equilíbrio interno sofre. A fome muda. A disposição desaparece. O desejo por açúcar aumenta. O cansaço piora. E o organismo entra em um ciclo ainda mais desgastante. Só que hoje muita gente vive dormindo tarde, acordando cansada e tentando compensar energia com comida e café. Sem perceber que isso vai criando um efeito acumulativo ao longo do tempo. Outro ponto importante é aprender a observar os próprios sinais. Porque o corpo fala. O problema é que quase ninguém presta atenção. A fome exagerada. O sono depois de comer. A sede constante. O cansaço frequente. A dificuldade para emagrecer. A vontade de doce o tempo inteiro. Tudo isso pode ser um aviso silencioso. E quanto antes a pessoa percebe, maiores são as chances de mudar a direção antes que problemas maiores apareçam. O mais assustador é que muita gente só começa a cuidar da saúde depois do susto. Depois do exame alterado. Depois do medo. Depois que o corpo já está muito sobrecarregado. Mas talvez o verdadeiro segredo esteja justamente em agir antes. Enquanto os sinais ainda são silenciosos. Enquanto o organismo ainda está tentando recuperar equilíbrio. E talvez agora você esteja começando a perceber quantos desses sinais fazem parte da sua rotina. Quantas vezes você sentiu aquele cansaço estranho depois de comer? Quantas vezes acordou sem energia? Quantas vezes sentiu fome mesmo depois de ter acabado de comer? Quantas vezes ignorou os avisos do próprio corpo porque parecia normal? Só que o corpo não deveria viver constantemente cansado. Não deveria viver lutando para manter energia o tempo inteiro. Não deveria depender de açúcar e café para funcionar. Esses sinais existem por um motivo. E prestar atenção neles pode mudar completamente o futuro da sua saúde. Existe uma frase que assusta, mas é verdadeira. Muitas doenças silenciosas começam anos antes do diagnóstico. Muito antes do susto. Muito antes dos exames alterados. O corpo normalmente avisa primeiro. Em silêncio. Através da rotina. Através dos sintomas que parecem pequenos demais para preocupar alguém. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Porque quando algo parece comum, ninguém suspeita. Mas agora você sabe. Seu corpo pode estar mostrando sinais todos os dias. E ignorar esses sinais durante muito tempo pode custar caro no futuro. A boa notícia é que nunca é tarde para começar a cuidar melhor do próprio organismo. Nunca é tarde para reduzir excessos. Nunca é tarde para mudar hábitos pequenos. Nunca é tarde para começar a escutar o próprio corpo. Porque muitas vezes o organismo não precisa de perfeição. Ele só precisa que você pare de atacar ele todos os dias sem perceber. E talvez hoje tenha sido a primeira vez que você realmente entendeu isso. Talvez agora você olhe para o próprio cansaço de forma diferente. Talvez comece a perceber sinais que antes passavam despercebidos.
E talvez isso consiga mudar alguma coisa dentro da sua rotina antes que o problema fique maior. Porque o perigo das doenças silenciosas é justamente esse. Quando os sintomas ficam óbvios demais, muitas vezes o corpo já sofreu durante anos. Por isso prestar atenção cedo faz tanta diferença. Seu organismo pode estar tentando te proteger agora mesmo. Através de sinais pequenos. Através de desconfortos discretos. Através daquele cansaço que parecia normal. Da fome que nunca passa. Do sono depois das refeições. E quanto antes você começa a agir, maiores podem ser as chances de evitar problemas mais sérios no futuro. Então, se esse vídeo abriu seus olhos para sinais que você nunca tinha percebido, se inscreve agora no Corpo em Alerta. Porque aqui você vai entender os avisos silenciosos que o corpo dá antes que seja tarde demais. E talvez o próximo vídeo faça você perceber outro sinal que hoje ainda está passando despercebido dentro da sua própria rotina.